Então, eu sou o cara que recebia a avaliação NPS. Mas, e a grande escola que a gente teve, tanto eu quanto o André, foi realmente a P&G ali. E na área de compras, a gente tinha os nossos CRM. Tá. E é para utilização interna. Então, no meu caso, eu mapeava quem eram os meus clientes internos, o grau de decisão, influência, contribuição, porque numa rotina de compras, eu tenho coisas que eu vou comprar corriqueiras, outras que eu compro aquele one shot, né? Sei lá, uma fábrica nova. Sim. Vou construir uma que vai perdurar, sei lá, 10 anos, aquelas linhas. Então, se eu fizer uma compra errada, mal feita, eu posso impactar a estratégia da empresa pelo menos por 10 anos. Né? E acontece. Sim. E às vezes, né, dependendo da área, e é muito comum em grandes empresas, né? Todo tipo de empresa, você tem aquele seu cliente interno que ele uma hora está numa função, depois ele muda para outra, entra gente nova e tudo mais. E as linhas estratégicas também vão mudando com esse cliente interno. Então, você mapear muito bem por que as decisões foram tomadas, e apresentar isso de uma forma mais completa para as pessoas que estão chegando, acompanhar essa relação entre áreas ao longo do tempo, transformava a minha área mais estratégica e mais poderosa ao longo do tempo. Então, eu via muito valor nisso. Vocês acham que vale a pena também implementar entre áreas isso ou ainda está muito focado mais para vendas e marketing no geral? Eu acho fundamental implementar o que a gente chama, né, de NPS do cliente interno. Primeiro porque, de fato, há entregas relevantes, né, entre as equipes. Então, a gente tem cases super interessantes, inclusive da própria indústria, do segmento também de locadoras de automóveis, no qual essas empresas elas começam a cultura de monitoramento da experiência, da qualidade, implementando fluxos internos de entregas. Porque a própria Track faz isso, né? A gente faz um evento, a gente faz algum tipo de entrega, seja no helpdesk, enfim, qualquer momento, a gente sempre monitora a qualidade disso. Primeiro, para criar um aspecto, né, um patamar cultural ali que seja relevante já para você entender o quanto que você pode estar influenciando a vida de outra pessoa e o quanto que a percepção dessa pessoa com o seu trabalho ela é fundamental, né? Então, isso é muito importante. Então, esse NPS, por exemplo, do cliente interno, ele ajuda a implementar esse aspecto cultural. Depois, além disso, você consegue, de fato, entender qual é a influência de um determinado problema para que você corrija a jornada interna do seu cliente. Ou seja, você vai melhorar a eficiência operacional interna, né? Você vai melhorar a eficiência de despesas, né? Ou seja, de custos, e aplicar, de fato, melhorias dentro da própria companhia no que for relevante em relação aos principais problemas que existem, né? Ou seja, um plano de ação é o que a gente chama de outer loop, né? No plano de ação estratégico para que você corrija os principais problemas, tá? E não só isso, o NPS interno, ele também ele é muito útil para a medição do clima organizacional, através do Employee Net Promoter Score. Então, hoje, grande parte das áreas de recursos humanos, né, gestão de pessoas, utilizam o próprio NPS para entender o grau de lealdade das equipes. Porque uma coisa é você avaliar a qualidade, que é esse momento mais transacional ali entre áreas. Outra coisa é você entender se as pessoas que trabalham dentro do seu negócio recomendam sua própria empresa. E veja bem, no Brasil, grande parte das empresas que a gente passou, não todas, tá? Eu diria que mais de 50% das empresas que a gente mede a lealdade interna do cliente, a própria equipe não recomenda os produtos e serviços que eles mesmos produzem. Ou seja, que eles mesmos produzem. Então, você pega, por exemplo, uma empresa de telecom, né? Tem a A, B, a C e a D. 30% da A utilizam a B. Você está entendendo? Sacanagem, sensacional, né? A grama do vizinho. O cara trabalha na empresa e não utiliza a própria empresa. Né? Então, ou seja, a lealdade interna é o primeiro passo. Né? O cara da Coca bebendo pet. Sabe qual é o segundo passo? Exatamente. O segundo passo são os familiares. Sim. Porque, assim, existe uma coisa maluca que os familiares acontecem, em geral.
Né, mãe? Vou falar com minha mãe agora. Fala aí, Diretamente para minha mãe. Dá um recado pra dona Lia. Porque na época que eu tava na P&G, ela só usava Unilever. Tô ligado. Aí eu fui pra L'Oréal, ela começou a usar P&G. Eu falei assim, não é possível. Nossa, você tá de sacanagem. Não é possível. Eu levava produto pra casa e fazia as coisas, mas não dá. Mas enfim, desculpa. Desabafo. Desabafo. Eu lembro que o Salgado lá tentava convencer a mãe a sair do Omo pra usar Ariel, ele não conseguia e tudo mais. Eu consegui converter um evangelizador ali. Pois é, porque isso é muito interessante, porque quando o cliente se torna de fato um advogado da marca, o cliente, né, interno, nesse caso, colaborador, né? A empresa cresce com muito mais velocidade, a empresa, enfim, você tem uma pessoa que colabora com o desenvolvimento do negócio, né? Então você pega muitas vezes, a própria equipe não utiliza os produtos e serviços que eles mesmos produzem, né? Que eles estão fazendo e entregando. Né? Por isso que cresceu tanto, acho, nessa questão do endomarketing como de engajamento com os funcionários, de fato. Porque eu acho que estávamos no movimento, talvez, cada vez mais as pessoas tendo relações profissionais com empresas pelo dinheiro. Isso é profissional. E não é... Eu não posso construir uma relação emocional e profissional ao mesmo tempo. E é aquele problema, né? Então, é difícil julgar a quantidade também de pessoas que você quer que sejam fãs. Pô, 100% das pessoas são fãs. Como é que você faz um desligamento, por exemplo? Aí é um outro ambiente. Um ambiente que algumas empresas buscam hoje em dia, é um ambiente mais familiar, quase. Mas é complexo, né? Quando você tem equipes muito grandes, por exemplo, que tem 100% de adoção, e quando você tem momentos que acontecem em crises, tem que fazer desligamentos, as pessoas sentem duas vezes, o profissional e o pessoal. É verdade. Isso é um ponto importante. Consumir esse produto, difícil, cara, é difícil. Eu acredito que assim, a cultura, né, de clima dentro das empresas, de gestão de pessoas mudou drasticamente, né? Então, assim, igual você disse, era muito focado de fato no capital, no dinheiro, né, a remuneração por si só, né? Só que o aspecto, inclusive as redes sociais influenciaram muito nesse comportamento, né? O aspecto lifestyle, ou seja, o seu estilo de vida focado em qualidade. E assim, eu acho que ainda o Brasil ele está evoluindo nesse quesito. Mas, no modo geral, assim, as empresas, as pessoas, na verdade, começaram a olhar para os negócios não focados somente na remuneração, mas na qualidade de vida, né? E a qualidade de vida se passa por um ambiente agradável, que você tenha felicidade, que te acolha, né? Mas, antes de tudo, é importante dizer que as empresas são empresas, elas precisam de performance, precisam de resultado, né? Então, beleza, em algum momento temos que ser família, temos que acolher, temos que oferecer uma boa experiência do colaborador, que é uma outra jornada, né? Mas se a empresa não estiver performando bem, não adianta. Ou seja, você está cavando uma própria cova, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem que haver uma ponderação entre esses dois pontos, né? Ou seja, entregar resultado e performance e, ao mesmo tempo, ter um ambiente que seja positivo, né? E não seja aquela positividade tóxica que todo mundo acha que passa a mão na cabeça que está tudo bem. Tem que tocar o dedo na ferida, tem que falar a verdade, tem que ser transparente, porque, né, hoje a gente tem muita positividade tóxica e isso acaba prejudicando a performance do próprio profissional e da própria empresa.